Boa noite aí, pessoal. Seguinte, estamos aqui em mais uma live da série especial aí, o fim da era dos coaches. Deixa antes do Romani só falar, apresentar ele aqui um pouquinho melhor, né? Eu conheci ele realmente, ele como um candidato aqui aplicando para o licenciamento da Abracoach e depois, obviamente, ele mostrou que ele tinha essa pegada, ele tem o hobby, que é a mágica, né? Então ele também está sempre com um baralho na mão e fazendo mágica, entretendo o pessoal e fazendo aquela hipnose de palco. E eu fiz, então, o Super Coach em 2017 e ele palestrou o tema de hipnose na sala Jedi do Super Coach. Foi dentro da sala Jedi o palestrante que a palestra dele mais vendeu. Quando a gente fala vendeu, que eu permito no Super Coach, que no final das palestras, os palestrantes façam um convite para os presentes lá na hora para se inscreverem em algum treinamento deles. E dentro da sala Jedi, que foi onde ele palestrou, foi quem vendeu mais, não foi? Foi. Aquele ano. E eu participei era um treinamento de 3 dias. E eu vou falar o seguinte, gente, vou conversar aqui. Aí eu fui fazer, eu já tinha feito curso, eu nunca tinha feito curso de hipnose clínica ou hipnose clássica. Eu tinha feito lá em 2010, eu fiz treinamento de hipnose ericksoniana, que é um pouco diferente dessa hipnose mais clássica, da hipnose clínica. E eu fui fazer ali o curso do Romani. Acabou que eu não consegui fazer os 3 dias, eu só fiz um dia, só que eu fiquei dentro do grupo dos alunos. E eu confesso que inicialmente eu fui desconfiado, como se fosse assim, pô, será que em só 3 dias dá para aprender hipnose? E em apenas 3 dias dá para aprender hipnose? E aí eu, tipo assim, fiquei um dia, vi que foi ali interessante, saí, e depois eu vi o resultado da galera no grupo, que eu fiquei dentro do grupo dos alunos, né? E na mesma semana a gente falando que ajudou uma pessoa a subir em elevador, o outro ajudou o atleta a quebrar o recorde sul-americano, alunos que estavam ali na turma que eu vi. Então, pô, funcionou muito bem, né? E de lá para cá eu tenho visto também a própria hipnose crescendo muito no Brasil. A hipnose talvez ela sofra um preconceito e de um medo ainda maior do que o coaching, né? Porque eu acho que ela não entrou numa evidência. Mas vai ter... Olha, todo mercado tem sua implicância. Então vai ter... Como é que era o nome? Era Wagner Pontes, né? Como é que era o... Fábio Puentes. Hã? Fábio Puentes, né? Vai ter implicância desde lá do Fábio Puentes, desde talvez dos anos 70, de um cara com pêndulo, assim, né? Uma coisa ali, vai sempre ter essa zoeira no mundo da hipnose também. Então, eles já estão acostumados a ser zoados. Coach que começou a mimizar um pouco mais em relação a isso, beleza? Mas olha só, o fato é que hoje as pessoas, elas muitas vezes, elas precisam, eu não me importo em nada em enganar meu cérebro se for para me ajudar a ter mais resultado, né? Eu tenho estudado bastante coisa, né, sobre esse negócio de cérebro, não só quimicamente, né, mas obviamente emocionalmente. E a gente sabe, por exemplo, que existe um negócio chamado dopamina, né? Dopamina é uma espécie de um hormônio que ele é um hormônio assim, que cria bem-estar. Só que, então, a gente está sempre em busca de dopamina. A maioria das pequenas atividades, das coisas que você faz assim, procrastinando, ele gera uma dopamina em você. Um joguinho, você verificar uma rede social. Só que essa overdose de dopamina, ela acaba, vamos supor, prejudicando os seus receptores de dopamina, porque aí você precisa de muita dopamina para ter algum estímulo de verdade. Logo, alguma tarefa que começa a ficar um pouco mais longa, um pouco mais chata, um pouco mais difícil, que não é prazerosa, você procrastina e evita fazê-la ao máximo.
prejudicando a sua forma de fazer sucesso. Aí você fica imaginando o seguinte, e se você conseguir tapear o seu cérebro, entendeu? Para ele entender que está recebendo dopamina de outro jeito. E se você conseguir enganar ele, e quando a gente fala tapear o cérebro, literalmente você enganar para você ver uma coisa, às vezes, e acreditar que aquilo é outra. Porque, na realidade, é isso que a gente que funciona na nossa mente. Estamos no universo de Matrix, galera. Estamos no universo de Matrix, se você assistiu o filme. E aí, a gente ali, com esse universo de Matrix, né? A gente consegue fazer o quê? Se você tiver o código certo, se você souber tanto coaching como algumas técnicas aí de hipnose. Ajudar o seu cliente a criar o próprio mundo dele de uma maneira que ele crie esse mundo de maneira a ajudar ele a fazer mais sucesso. Seja em relação à performance dele, seja em remoção a medos e bloqueios, seja para foco, entendeu? E assim a gente vai. Então, pô, eu já falei bastante aqui, vocês sabem que nas minhas lives eu costumo falar muito menos do que o meu convidado. Daqui a pouquinho vocês vão ser monopolizados pelo Romani, que além, então, de Master Coach, além de hipnólogo, ele é psicólogo também, né? E a gente está aqui, então, para ouvir o Romani. Romani, obrigado aí por aceitar o convite. E agora, galera, prazer. É toda sua, para você falar exatamente o que tem de bom do casamento do coaching com a hipnose. Por que todo hipnoterapeuta tem que saber coach? Por que é bom todo coach saber, ter noções de hipnose? E por que, às vezes, a pessoa só já ter uma noção de coach ou de hipnose pode ajudar ela a ter mais sucesso? Cara, primeiro, Bruno, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui. É sempre bom falar com você, aqui com a sua audiência. O Bruno, para quem não sabe, ele é um dos meus mentores também. Eu acredito muito nisso. Cara, você quer ir mais longe, você vai acompanhado, você investe em processo para ter pessoas te acompanhando. No mundo do coaching, o Bruno foi um grande mentor para mim e ele me ajudou muito a conseguir escalar meu negócio. Primeiro, te agradecer por isso, viu, Bruno? Até quem me acompanha aqui já começa a seguir o Bruno, que vale super a pena o trabalho dele. O Bruno, até para vocês, vou contar aqui um pouquinho da minha história rapidinho. Cara, eu comecei a trabalhar nessa área de desenvolvimento humano, só que muito cru ainda. Sabe quando você está começando, querendo fazer alguma coisa? Fui fazer psicologia em 2010 e ali em 2012 comecei a fazer umas palestras, fiz um treinamento de hipnose ericksoniana inicialmente em 2012. Fui aprofundando os conhecimentos, fiz formação em coach. Eu conheci o Bruno Giuliani, ele me ajudou pra caramba a escalar o meu negócio. Comecei a ministrar formações em coaching, em hipnose, e o Instituto Romani vem crescendo pra caramba. Para entender também o casamento da hipnose com o coaching, eu vou fazer através de uma metáfora primeiro. Imagina o seguinte, que tem uma pessoa que está no térreo de um prédio. A hipnose, ela ajuda, tem muita ferramenta poderosa para ajudar também aquelas pessoas que precisam sair do subsolo para ir para o térreo. Que eu posso intervir. Tá, primeiro, o som tá legal aí? Só para conferir. Tá. O som tá legal? Eu tô ouvindo bem. Beleza. Ó, a hipnose vai ajudar muito a ajudar aquelas pessoas que estão no subsolo poderem ir para o térreo também. E a hipnose pode até ajudar a levar para o terraço. Só que eu não conheço nenhuma ferramenta tão eficaz quanto o coaching para poder pegar uma pessoa que está no térreo e levar para o terraço. Por isso que até na metodologia de hipnose que eu trabalho, eu chamo de hipnose transformacional, que é hipnose como estilo de vida. Até eu posso diferenciar um pouquinho da hipnose ericksoniana, hipnose clássica, que eu chamo de hipnose transformacional daqui a pouquinho também. Mas quando você consegue alinhar as técnicas que trabalham o emocional de forma profunda e junto isso com o processo de coaching para a pessoa ter clareza, porque eu acredito que as pessoas mudam por 2 pontos. Ou é clareza ou é ressignificação de alguma coisa que aconteceu. Ou seja, vamos supor que uma pessoa quer parar de fumar. Ou ela vai parar de fumar porque ela faz as pazes com a própria história dela e de repente ela vê o cigarro de forma diferente. Ou porque no presente ela olha para o cigarro e dá um novo significado para aquilo. Ela começa a falar assim, cara, meu filho nasceu. Não foi porque eu precisei fazer umas pazes com a minha história, mas porque meu filho nasceu e eu decidi parar de fumar. Um exemplo. E o coach ele é muito poderoso para esse ponto de clareza, principalmente.
para quando a pessoa está confusa as ideias ali, trazer organização. Eu acho que, inclusive hoje eu continuo pagando processos de coaching junto comigo, que é mentorias meio que coaching junto. Eu tenho 2 ou outros mentores que eu continuo investindo porque eu acho que isso vale muito a pena. Outra coisa que o Bruno também fala muito sobre isso, cara, quem quer trabalhar na área do desenvolvimento humano, quem quer ajudar outras pessoas, uma das coisas que você tem que fazer é começar a investir na área do desenvolvimento humano. Seja participando de treinamento, seja pagando mentoria, seja pagando processo de coach, pagando processo de hipnoterapia, porque isso é uma das melhores formas de você facilitar para vender o seu processo, o seu trabalho. E agora, eu vou dar um exemplo aqui por que é possível casar isso de forma incrível. Imagina no processo de coach, só para saber, a da audiência aqui. Quem aqui, eu posso ser hipnólogo e coach ao mesmo tempo? Sim, você pode ser. E melhor do que isso, uma coisa que, inclusive, o Bruno me ajudou muito com isso também. Cara, para de pensar, eu sou hipnólogo ou eu sou coach. Pensa no resultado que você vai dar para o cliente. Muito mais poderoso do que eu sou hipnólogo ou eu sou coach, é pensar, cara, qual o resultado que eu quero trazer? Eu quero trazer emagrecimento. Então, eu vou trabalhar na área de eu ajudo pessoas a perder... vamos colocar, a chegar no seu peso ideal. Então, é muito mais poderoso. Oi. Eu vou te interromper aqui na mesma pergunta, só para falar uma coisa. Gente, eu vou ficar batendo nessa tecla durante muito tempo, entendeu? Vamos... Ó, o Gibinho aí. Beijo para você também, Gibinho. Vamos perder essa mentalidade de ovelha, entendeu? O que é a mentalidade de ovelha que eu vejo diariamente chegando, cada vez que eu abro aquela perguntinha no Stories? Eu posso, como se fosse assim, existe a tia do mercado, né? Quando você estava lá, sei lá, um pouquinho antes da alfabetização, no pré, como se fosse o filho, que eu posso ir no banheiro, eu posso usar coaching para ajudar isso. Eu posso fazer coaching, ser coach hipnólogo? Eu posso. Cara, a gente tem que perder essa mentalidade de ovelha de achar que você precisa da permissão de alguém para falar se você pode ou não fazer as coisas. Primeiro, a única coisa que você não pode fazer são as coisas que não estão na lei brasileira. Entendeu? Então, a gente está aqui embaixo de lei. Então, eu posso assaltar alguém? Uma coisa assim, entrar e me apropriar? Eu posso chegar e difamar alguém? Eu posso matar, né? Eu posso chegar e ser casado com 3 mulheres no papel ao mesmo tempo, né? Igual eu posso... Cara, então as coisas que a lei brasileira vai falar, tu não pode. Agora tem um monte de coisa que a gente tem que começar a entender que são idiotas que tentam colocar na sua cabeça e falar o que você pode e o que você não pode fazer. Entendeu? Eu vou falar o seguinte, se coloca no lugar do mercado, do seu cliente, antes de ficar perguntando as coisas do tipo, posso? Cara, quanto mais uma pessoa fica perguntando se pode, mais lã ela tem, entendeu? Mais ela faz. Então, começa a ver mais uma coisa, e talvez até mesmo você perguntar, seria legal ou eu devo? Mas posso, erradica esse negócio de posso da sua mente e seja feliz, entendeu? Segue aí, Romano. Beleza. Bruno, até uma coisa legal que você falou sobre isso. Primeiro eu faço, depois eu vejo se eu fiz algo, eu peço permissão. Uma coisa que eu aprendi, eu lembro de você falar sobre isso. Eu tô no hotel e eu não sei se pode gravar ali. Eu começo a gravar, se eles pedirem, eu paro de gravar. A mesma lógica seja, eu posso trabalhar. Até para vocês entenderem, falando agora de algumas questões legais também. Da mesma forma, o coach, a hipnose, a programação neurolinguística, a constelação familiar, elas são autorregulamentadas, profissões autorregulamentadas. Então, não tem disso. Para vocês saberem, até quando coloca assim, tem a certificação em hipnose, a certificação em coach, a certificação em PNL, essas certificações são autorregulamentadas. Qual que é o valor dela? O valor dela é que você concluiu aquele curso e o Bruno falou, cara, eu vi que você concluiu. Ou o Romano falou, eu vi que você concluiu. É mais uma lembrança para você do que necessariamente, cara, se eu não tiver essa certificação, eu nunca vou poder fazer coach, eu vou fazer hipnose. É muito mais o que você está fazendo.
Pensa nisso. Quantas pessoas estão te agradecendo e quanto dinheiro você está colocando no bolso se você quer trabalhar nessa área? Eu gosto de pensar nessas duas métricas aqui. Tem pessoa, na verdade, 3 métricas, porque tem gente que não vai querer trabalhar com isso e é uma excelente forma também de se desenvolver. Uma, eu estou feliz, eu estou me desenvolvendo, eu tô bem com isso que eu estou fazendo. 3 métricas. Uma, eu estou bem com isso que eu estou fazendo, estou aprendendo técnicas para usar na minha vida, estou ajudando pessoas de forma informal, que seja, tá valendo a pena para mim? Beleza, se tá, continua sinal verde. Segunda, eu estou colocando dinheiro no meu bolso, porque se tá, beleza, quer dizer que você deve estar fazendo algo certo, você não teria ninguém te pagando por isso. E terceiro, cara, tem pessoas me agradecendo, tem muita gente falando obrigado, Romano, obrigado, Bruno, obrigado, e por aí vai. Agora, fugiu disso daqui, tô pensando assim, cara, eu não sei, será que eu faço isso? Será que eu gravo o vídeo? Será que isso daqui? Ou não, a técnica certa de usar é essa? Ou não, eu tenho que fazer só hipnose, ou fazer só coach, ou fazer só PNL, ou só constelação? Talvez você está gastando muito tempo pensando qual a metodologia ao invés da transformação. Eu gosto de pensar nesse ponto para compartilhar aqui também. E a hipnose, da forma que eu enxergo, que eu chamo de hipnose transformacional, primeiro eu vou diferenciar aqui. Primeiro, eu vou falar da hipnose ericksoniana. A hipnose ericksoniana, ela trabalha muito com a ideia de comunicação verbal, principalmente, através de metáforas, histórias e comunicação indireta. Ou seja, o Milton Erickson usava muito disso porque ele tinha limitações físicas. E ele usava muito de histórias, ele utilizava muito de comunicação indireta. Por exemplo, talvez você esteja na sua casa, talvez num lugar tranquilo e assim por diante. A hipnose ericksoniana, ela conduz de forma mais naturalista, muito utilizando metáforas e comunicação indireta. A hipnose clássica, ela tem a ideia de rebaixamento do nível senso crítico no geral. Ela começou com a ideia do James Braid e ela trabalha muito com a ideia de foco, concentração, relaxamento e sugestões mais diretas. Diferente da ericksoniana. Por exemplo, eu falo, você está colado na cadeira, um exemplo. Ou você vai fazer isso, um exemplo. Uma comunicação mais diretiva. E qual que é melhor? Não tem melhor. Tem onde eu vou usar um pouco de uma, onde eu vou usar um pouco de outra. Às vezes você precisa falar, levanta, e a pessoa levanta, é a melhor comunicação possível para ela se levantar. E então é entender tudo isso. E aí veio a hipnose transformacional, o que eu chamo de hipnose transformacional. Por quê? Porque, cara, eu enxergo a hipnose como estilo de vida. Ela não se limita a foco, relaxamento, concentração, e nem se limita só à ideia de precisar de uma história, de uma metáfora, de comunicação indireta. Eu posso usar da comunicação não verbal, eu posso usar da comunicação verbal, eu posso usar de comunicação direta, eu posso usar de comunicação indireta. Eu entendo a hipnose como sendo utilizar da comunicação para criar a realidade. Essa é a definição da hipnose transformacional. Por quê? Porque o tempo todo nós estamos comunicando. E comunicação tem a ver com o que eu estou pensando, eu estou comunicando internamente. Eu tenho uns pensamentos, eu estou comunicando comigo mesmo. A comunicação verbal, o que eu estou falando, o jeito que eu falo, o tom de voz, a sintaxe da forma que eu estou falando, a comunicação não verbal, a roupa que eu estou vestido, tudo isso conta, tudo isso comunica. E isso cria uma realidade específica. Essa realidade específica, ela é construída o tempo todo. Lembra daquele negócio lá do Matrix? O que é real? Real, senão sinapses, conexões dentro do nosso cérebro que criam a realidade. Se a gente parar para olhar mais profundamente aqui, olha que interessante. Tem animais que enxergam... O ser humano, nós enxergamos 3 padrões de cores. Nós enxergamos basicamente o azul, o amarelo e o vermelho. Acho que é essas 3 mesmo. São 3 padrões de cores. Tem animais que vê 2, tipo o cachorro só vê 2. Tem animais que vê 4. O papagaio vê 4. Ele vê um padrão de cor que eu não enxergo. É como se eu tivesse problema de vista se eu fosse um papagaio. E tem animais que chegam até 7 padrões de cores. Então imagina que loucura que seria a realidade se eu tivesse outros padrões de cores. Olha para tudo na sua volta aí. Você vai ver que é a mistura de amarelo, vermelho e azul. Tudo que você vê em volta. Você não vê nenhuma cor fora essas aí. Você nem consegue conceber essas cores. Pega uma impressora, imprime faltando uma cor para você ver. É a realidade do cachorro. E eu estou dando esse exemplo porque a realidade ela é percebida a todo tempo. Então, quando eu trabalho com uma pessoa no processo de coaching, ou eu trabalho com uma pessoa que seja no processo de hipnose e vem algum tipo de questão que a pessoa está repetindo, falando várias vezes e está travando aquela pessoa no processo, a hipnose pode ajudar muito, porque eu vou trabalhar a percepção da pessoa em relação ao que está acontecendo, principalmente.
Onde que eu vou usar as técnicas da hipnose transformacional? Principalmente em reorganizar os sentimentos, como a pessoa se sente, em reorganizar a interpretação. Boa noite, Lorena. Mário falando aqui. Ele é lá do Movimento Transformacional em Comunidade. E, Amarildo, boa noite para você aí também, parceiro de missão. Aqui, ó. Agora, tá dando boa noite para Lore, não é para Lorena. Não tá dando boa noite para você, não, Romano. Verdade. Verdade. Lorena tá fazendo mais sucesso que você. Tá fazendo mais sucesso que eu. As comidinhas dela também, que ela posta lá no Instagram, é mais legal do que o meu Instagram. Agora, uma coisa legal. No processo de coaching, eu ajudo muito no processo de clareza. Por quê? Porque se eu pego uma pessoa e ela tá reorganizando os sentimentos, ela tá bem já, tá legal, só que ela fica assim, o que eu vou fazer agora? E quando eu tenho um profissional que entende das técnicas, das ferramentas de coaching, isso pode ajudar muito a acelerar o processo. Por quê? Para entender, é como se tivesse uma pessoa e o coach, junto com a hipnose transformacional ainda mais, é como se esse processo ajudasse a pessoa a se tornar quem ela precisa ser para sustentar os novos resultados que ela deseja ter. Então, uma pergunta aqui para vocês. Ó. O que vocês desejam realizar? Ou coloca uma meta que vocês têm aqui, por exemplo, até o final do ano para vocês realizar. Ou melhor, uma meta de vida. Quem puder, compartilha aqui nos comentários uma meta de vida que você tem. Coloca aí uma meta de vida que você tem. Só para fazer alguns questionamentos, para vocês entenderem mais profundamente isso que eu estou querendo dizer. Coloca uma meta de vida que vocês têm. Algo que vocês desejam realizar. Coloca aí. Quem puder, compartilha agora. Compartilha agora aqui, gente. Alguma coisa que você deseja realizar. E outra, quando Vamos você... lá, galera. Quero ver vocês se inscrevendo aí embaixo, cara. Ó, quando você compartilha, a chance de você realizar aumenta. O simples fato de você chegar e colocar aqui, vou dar um exemplo. Eu quero mudar de profissão. Eu quero tal coisa. Coloca aí. Me tornar palestra até dezembro. Eu vou abrir meu consultório. Palestrante, 100 mil pessoas no meu evento. Beleza. Ser terapeuta de desenvolvimento humano. Beleza. Essas são metas muito boas. Então, aqui tem muita meta aqui legal. Agora, olha que interessante. Eu vou convidar vocês, antes de pensar o resultado do ter, ou seja, ter o meu consultório, ter 100 pessoas no evento, ter isso. Isso é importante também você ter essa clareza. Só que pensa quem você precisa se tornar para sustentar esse resultado de forma simples, de forma harmônica, de forma leve para você. Quem você deseja se tornar. Lembra que o coach fala muito isso. Ser, fazer, ter. Só que quando você alinha isso no processo da hipnose transformacional, o ser entra numa harmonia muito profunda. Eu digo, sabe quando você pega um cliente e parece que ele fica patinando e ele patinando? A hipnose transformacional ajuda muito nesse processo para alavancar o resultado. E junto com o processo de coaching, caramba, você consegue fazer aquela pessoa, às vezes, voar. Agora, olha que interessante, coach de sucesso, olha que interessante. Eu vou dar um exemplo meu. Coisas que eu pretendo ter, vou colocar aqui. Cara, eu pretendo chegar um momento da minha vida que eu vou ter um faturamento de 50 milhões no ano. Esse é um objetivo a longo prazo que eu quero chegar. Então, isso é o do ter. Agora, quem eu preciso ser? Antes de pensar no ter, muito antes de pensar no ter, eu comecei a pensar no ser. Quem eu quero ser antes disso? Eu quero ser a maior referência no mundo na área da hipnose para transformação de vida. Então, esse é o ser. Quem eu quero ser? Eu quero ser lembrado pelaquela pessoa que faz a diferença na vida de milhões de pessoas. Tá entendendo? Eu tô começando a pensar quem eu vou ser. Porque quando eu sou, o exemplo aqui, a maior referência de hipnose do mundo, se torna fácil eu conseguir o resultado do ter. Ficou pelo menos muito mais fácil. Eu estou dando esse exemplo porque quando eu trabalho as técnicas da hipnose alinhada com o processo de coaching, isso fica muito poderoso. Por exemplo, eu não sei se o pessoal aqui já conhece, mas quem conhece a ferramenta da rota de ação? Quem conhece a ferramenta da rota de ação aqui? Coloca eu aí. Quem conhece? Quem já fez ou já conhece ou sabe como funciona a rota de ação? Imagine o seguinte. O Bruno sabe o que é. Daqui a pouco o Bruno pode até explicar. Mas, basicamente, melhor. Vou fazer aqui bem rapidinho. A rota de ação é basicamente uma ferramenta onde você ajuda a trazer o futuro da pessoa para o presente. E você vai criando um passo a passo para que ela possa alcançar aquele futuro de forma mais estruturada e também emocional.
Agora, imagina que legal. Se com técnicas de hipnose e outra, se é possível fazer uma pessoa se conectar emocionalmente para que ela veja algo que não está no ambiente, e lógico, eu estou falando isso a nível emocional, imagina usar isso alinhado a uma técnica como a rota de ação. Eu posso pegar e fazer aquele futuro da pessoa se conectar com ela tão forte que facilmente você vê a pessoa chorando, a pessoa se emocionando, a pessoa vendo, sentindo. Ela como se aquela cena já tivesse acontecido dentro dela. Você potencializa a ferramenta muito. E é isso que o processo da hipnose pode fazer dentro de um processo de coaching. E da mesma forma, vamos supor que eu estou trabalhando as técnicas, que eu estou ajudando uma pessoa a se reorganizar emocionalmente. Olha, estão entendendo o que está sendo falado aqui? Ó, eu estou ajudando uma pessoa, vamos supor que ela tem uma fobia. Uma fobia de falar em público. Olha que legal isso. Vou dar um exemplo que aconteceu, até um exemplo real que aconteceu. Uma vez, chegou uma pessoa e falou, cara, não foi bem assim, eu vou falar do jeito que foi. Porque ele chegou com a cartinha que ele era extremamente gago e ele escreveu porque ele não conseguia falar de tanto que ele gaguejava. Eu fui ajudar ele no processo. Cara, ele começou a falar de forma cada vez mais fluente. Só que o que era o objetivo dele? Não era nem se trabalhar sua gagueira, ele queria ser palestrante. E ali eu tenho que começar a intervir também com ferramentas e técnicas de coaching. Por quê? Porque é diferente. Mesmo ele estando bem emocionalmente, ele vai precisar de trabalhar várias coisas na vida dele para que ele possa se tornar um palestrante. Não é ele só ter trabalhado o emocional e ter melhorado a questão da gagueira. É uma jornada, né? É uma jornada. Não é só do dia para a noite mais. Não é mais. Eu preciso ajudar ele a entender que tem um monte de coisa que ele não está fazendo, que ele vai ter que começar a fazer, e um monte de coisa que ele precisa parar de fazer, que ele anda fazendo, se ele realmente deseja se tornar um palestrante. E eu ajudar ele a ter honrar essa história dele. Por exemplo, o rapaz que era gago, ele pode contar isso nas palestras dele, usar a força da própria história. E quando eu alinho as técnicas, as ferramentas da hipnose junto com as técnicas e ferramentas do coach, e o que eu gosto de dizer, cara, até uma coisa curiosa também, não é simplesmente saber fazer hipnose. Por quê? Porque a hipnose é muito vaga. É como se fosse, para ficar mais claro, é como se fosse falar psicologia. O que é psicologia? Psicologia tem um monte de área da psicologia. Eu posso pegar psicologia sistêmica, psicologia comportamental, psicanálise, por aí vai. Então, quando eu trabalho só uma palavra hipnose, eu posso ter um cara que sabe fazer hipnose e não tem a menor noção de como trabalhar com desenvolvimento humano. Ou como trabalhar com pessoas. Então, é importante ter essa consideração também. Eu estou estudando algo que vai me ajudar a transformar vidas dentro dessas técnicas da hipnose, por isso que eu chamo de hipnose transformacional, e alinhar isso junto. Cara, quem é coach, na minha visão, todo mundo que é coach deveria saber hipnose. E PNL também, outra coisa que ajuda pra caramba. E todo mundo que trabalha com hipnose também deve começar a entender mais sobre coach, porque, cara, são ferramentas maravilhosas que ajuda pra caramba, é um processo incrível de transformação. Então, quando você consegue alinhar tudo isso, até uma coisa legal. Fala, Romani, e o que é melhor? Você acha que é melhor o psiquiatra, o psicólogo, o hipnólogo, o coach? Cara, você tem que entender que não é um contra o outro, não. Todo mundo vai trabalhar juntos. Não é? Eu vou num ou eu vou no outro só. Claro que tem momentos para entender. Se eu estou precisando de uma ajuda mais recorrente, eu posso ir no psicólogo. Se eu estou com uma questão mais pontual, emocional, que eu preciso trabalhar agora, talvez eu vou no hipnoterapeuta. Se eu quero evoluir na minha jornada, eu vou procurar um coach. Mas não é um brigando com o outro. Se eu estou com questões que eu vou precisar de medicamento, eu vou no psiquiatra. Só que não é, eu vou em um e eu não posso em outro. Eu posso usar os dois. Eu posso trabalhar juntando tudo isso. Deixa eu só falar uma coisa aqui para todo mundo que está aqui assistindo, tá? Não confundir, porque eu vejo muita gente vacilando nisso no mercado. Igual o Romani chegou e falou assim, e a gente tem uma postura extremamente parecida com isso. Na minha opinião, todo coach, é legal ele saber sobre hipnose. É legal todo profissional de hipnoterapia aprenda alguma coisa sobre coaching. Agora, eu quero deixar bem claro que você não precisa saber os dois para começar a trabalhar. Quanto mais você pega esse tipo de coisa aí, ele ainda botou a PNL no meio. Cara, quanto mais ferramenta você tiver, melhor você vai ficando. Só que você precisa ter todas elas para começar
De jeito nenhum. Só que tem muita gente que cai nessa armadilha de achar que quanto mais dessas ferramentas de desenvolvimento pessoal tem, independente se é hipnose, se é constelação, se é PNL, se é coaching, quanto mais delas você tem, mais pronto você vai estar para começar e ajudar da melhor maneira possível o seu cliente. Não. Quanto mais você fizer delas antes de começar a atender, mais confuso e paralisado e travado você vai ficar. E eu não estou aqui roubando praga, não, entendeu? Por quê? Tipo assim, se você começa como coach, aí você já vai entendendo o que é. Aí depois tu pluga a hipnose. Pô, aí você vai melhorando. Aí depois você vai pluga a PNL. Aí você vai melhorando. Aí depois você aprende constelação. Se você primeiro você aprende tudo isso antes de nem começar a atender, quando a pessoa aparecer na sua frente, você não sabe nem por onde começar. Legal? Então, você ter prática vale muito mais do que você ter já essa amplitude de esse repertório maior de técnicas e ferramentas para ajudar. Faz sentido isso que eu estou falando? Só que, cara, a quantidade de gente que eu conheço, então, putz, já está pensando assim, ferrou. Então, quer dizer que agora, para eu ser bom em desenvolvimento pessoal, eu preciso ter coaching, PNL, hipnose, constelação. E, pô, até o final dessas lives, tu vai ouvir falar, em vez de EFT, Reiki, Ho'oponopono, Theta Healing. E existem hoje em dia dezenas, entendeu? De forma de falar. Você não precisa delas. É legal ter, são acessórios, do mesmo jeito. Que, pô, o que eu considero, às vezes, você, pô, chegar e ter um carro, entendeu? Um Fiat Uno, ele vai te levar de um lugar a outro. Aí você consegue chegar e botar acessórios nele, consegue chegar e melhorar o motor de 1.4 para 1.6, consegue botar um ar-condicionado, consegue colocar sei lá, aí cada técnica dessa são como se fossem assim, acessórios que vão incrementando o seu carro. Mas o mais importante é você já ter uma espécie de veículo para ajudar as pessoas a irem de um lugar para outro. Beleza? Então, só para vocês não saírem daqui preocupados. Em relação à formação em coaching, só um pouquinho. Em relação à formação em coaching, vocês não precisam se preocupar, porque eu vou dar uma formação gratuita em coaching do dia 10 ao dia 21 de outubro. Tudo que você vai precisar é separar de 7 da noite em diante para poder ter a sua formação em coaching comigo. É uma formação completa mesmo. São 12 dias, com pelo menos 3 horas de aula por dia. Legal? Então, não é para quem quer, quem tem tempo. Não é necessariamente para quem pode pagar. Legal? Então, anota aí, 10 a 2 de outubro. Vai na minha bio, depois aqui, logo depois que acabar a live, e já se cadastra. Lá no link que tá lá. Segue aí, Ruma. Isso aí eu quero falar, cara. Quem não tá cadastrado, aproveita essa oportunidade. Formação 100% gratuita que o Bruno vai oferecer. Essa mesma formação, acredite, eu já vendi formação como essa por 5, 6 mil reais. Então, estou dando esse exemplo. O Bruno vai entregar isso de graça, gente. Vale a pena pra caramba. É uma excelente oportunidade. Quem não está inscrito, corre lá, faz inscrição, participa da formação. Vai ser... Para ter ideia, eu sei que tem muita gente que estava no meu... Quem participou do curso gratuito de hipnose, que está aqui nessa live, digita eu, se tiver alguém. Eu sei que tem uma galera aqui. Só para vocês terem ideia. Quem participou do curso de hipnose que eu ofereci, que estava aqui? Que tá aqui nessa live. Eu sei que a Bel tava, eu sei que o Amarildo tava, eu sei que tem uma galerona que tava aqui. Pessoal, eu entreguei conteúdo pra caramba. Vocês lembram do conteúdo que eu entreguei no curso gratuito de hipnose? Vocês lembram do quanto foi transformador? É a mesma coisa que o Bruno vai fazer, só que de coaching. Tá entendendo? Então, olha que legal. Eu ofereci... aqui, tá vendo a galera que tá? Tá vendo, Bruno? Um monte de gente falando, tal. Beleza. Pessoal... Sabe aquele conteúdo que vocês receberam de graça na hipnose transformacional gratuito? E depois, quem quisesse, podia continuar no movimento transformacional? A mesma coisa. O Bruno vai oferecer um curso 100% gratuito de coaching para quem quiser participar.
com certificado no final, não é, Bruno? Tem até certificado no final. Tem certificado para os merecedores, entendeu? Para as pessoas que têm um mínimo de cérebro e sabem seguir instruções, vão ganhar certificado. As pessoas que querem jogar pelas próprias regras não vão ganhar o certificado. É mais ou menos assim, entendeu? Na última turma, 3.500 pessoas se certificaram e 936, Romani, conseguiram clientes pagantes de coaching durante nas 2 semanas do curso. Então, eu ainda não só ensino a fazer coaching, como eu ensino a conseguir cliente. E consigo ensinar a conseguir cliente de uma forma muito mais eficiente que qualquer formação paga que existe no Brasil. E tu sabe disso. Aqui, pessoal, então, olha que legal, vale a pena. Vai acontecer a formação de coach 100% gratuita, vocês estão vendo aqui. A mesma coisa que eu ofereci da hipnose transformacional gratuita e no final, quem quisesse acompanhamento podia ter, a mesma coisa o Bruno, só que ele vai fazer com formação de coach, vale super a pena, super recomendo. Quem não está inscrito, corre lá. E, pessoal, para falar mais um pouquinho também dessa parte de coaching e a hipnose transformacional, utilizando essas duas técnicas juntos, para mim, o que eu gosto de acreditar, até pegar um paralelo aqui, que o Bruno falou, cara, você também não precisa aprender tudo. Eu acredito que o caminho se faz caminhando e o cara que espera estar pronto para fazer alguma coisa vai morrer esperando para estar pronto. É o cara que fica um dia, não, falta isso aqui, falta isso aqui. Eu vou dar o meu exemplo. Até uma coisa assim, de bastidor. Cara, quando eu comecei a atender, eu não tinha nem lugar físico, eu não tinha nem computador, eu não tinha... Cara, eu ia na casa da pessoa, se dava. Aí depois eu comecei, eu consegui um notebook para as coisas, tipo, webcam, essas coisas para fazer online, comecei a fazer online. E aí, de repente, eu arrumei uma sala para mim, para atender, porque na época eu ainda não tinha visão de poder atender online como eu tenho hoje. Então, eu arrumei uma sala para atender. No início, sabe o que tinha na sala? 2 cadeiras e mais nada. Não tinha nem mesa. Não tinha nem nada. O cara chegava, tinha cadeira para ele sentar e a cadeira para ele sentar. Eu trocava ideia e fazia com o que tinha. O Bruno viu isso. Já teve vezes que eu fui para o Rio de Janeiro, estava em Niterói, eu atendia 2 pessoas. Já teve dia que eu atendi 2 pessoas lá na Abra Coach, no mesmo. Ficava tipo, onde que dava? Teve um cara que tinha medo de altura, que eu fui atender ele. Você conhece a Cris, que tem a casa da Cris. Eu aluguei a casa da Cris um período lá para poder atender lá na casa dela. Então, tem gente que fica colocando muito empecilho. Eu não tenho isso aqui, eu não tenho... Cara, eu atendo, até quando eu tô viajando, se o cara quisesse presencial, às vezes eu atendia presencial. E outra coisa que eu quero... Uma frase aqui que eu acho interessante. Cara, o quanto cobrar por uma sessão de atendimento? Eu acho que isso tem muito a ver com a própria autoestima da pessoa que está cobrando. Porque se eu entendo que eu sou o prêmio, que a pessoa vai sair ganhando muito mais do que o que eu estou oferecendo, eu tenho muito mais autoconfiança, autoestima para oferecer o que eu estou oferecendo, meu produto. Agora, se eu começo a achar que eu não tenho valor nenhum, eu começo a ter dificuldade. Aí eu vou querer cobrar 50, 30, fazer qualquer coisa, ou começar a negociar para trabalhar de graça, confundir caridade com trabalho. E tudo bem, gente, se eu vou fazer uma intervenção, sei lá, eu vou ajudar uma pessoa, tudo bem. Só que você tem que separar isso. Você tem que separar o que eu estou fazendo por caridade e o que eu estou fazendo por trabalho. O que eu estou fazendo informalmente para ajudar a trocar ideia com alguém e o que eu estou fazendo que é o meu trabalho. Isso é importante trazer também. Você ia falar alguma coisa, Bruno? Só que eu vi aqui umas 3 pessoas falando que precisam, que querem, como é que faz para se inscrever. É só ir na minha bio, entendeu? E lá tem um link. Tá ali como o fim da era dos coaches. E aí eu vou pôr o link também no meu canal do Telegram. Vou pôr lá no canal do Telegram o link para quem quiser se inscrever na formação ali do Bruno. Show de bola. Então, quem tá vindo aí que é da tribo do Romani pode começar a me seguir, pode chegar e ver ali no canal do Telegram. Então é isso aí. Agora teve alguém que perguntou e falou assim, putz, olha só, que nem, você viu aqui a Cíntia que falou, pagou 6 mil nessa formação, o Romani cobrou 6 mil e alguém falou, vai ficar gravado para eu assistir depois, porque eu tenho 3 crianças e não posso. Bom,
Aí é o seguinte, não é a formação que vai se adaptar a você, você tem que se adaptar para a formação. Por quê? Não é justo com quem eu tive que pedir permissão para os meus alunos que já pagaram, né, para eu fazer de um jeito que, pô, no mínimo eu não tire a conveniência deles. Então, é no horário que é e acabou. Entendeu? Seus filhos vão ter que ficar sem celular esse horário, seus filhos vão ter que botar ele para dormir mais cedo, vai ter que arrumar alguém para cuidar deles. Eu estou te dando 6 mil reais de presente. Quem quer fazer, vai ter que fazer nos termos ali que ela vai acontecer, né? E a formação, putz, teve gente já com 6 filhos que conseguiu fazer, então conseguiu cliente pagante, não tem casa ali. É essa aí. Ó, a pessoa que está ali falando, eu estava na Europa, acabava 3, 4 da manhã aqui e valeu a pena. Então é isso aí. Bio é o perfil, tá? É o perfil. Então é isso aí do Amarildo. O Amarildo, ele faz parte lá. Ele fez inscrição no Movimento Transformacional, que é a nossa comunidade lá. Vou dizer o seguinte, eu sei que tem gente aqui que fez... Eu vou deixar dentro da comunidade, ou seja, dentro da área de membros, avisando dessa formação do Bruno, que eu sou muito grato ao Bruno, gente. E vou deixar lá no canal do Telegram também. E outra coisa que o Bruno tinha falado, cara, você não precisa ser especialista em tudo para começar. Gente, para vocês entenderem, o que eu decidi colocar mais minha digital? Agora a hipnose transformacional. Eu junto. Quer dizer que eu esqueci coach? Quer dizer que eu esqueci psicologia? Lógico que não. Eu vou usar tudo isso que eu tenho. Eu vou usar conceitos da psicologia, eu vou usar conceitos de coach, eu vou usar conceitos da hipnose. Que eu não aprofundei. Vou dar um exemplo. Eu não aprofundei na área de constelação familiar. E mesmo assim, eu consigo ótimos resultados. E tem gente que... Vou dar um exemplo aqui. O Bruno acabou de falar, cara, eu não aprofundei na parte de hipnose clínica. E mesmo assim, ele consegue ótimos resultados e ele conseguiu me ajudar pra caramba. Tá entendendo isso daí? E da mesma forma, ele estava lá, ele viu os resultados dos alunos que participaram da minha formação. O que eu estou querendo dizer é que você não precisa também pensar, enquanto eu não tiver tudo, eu não estou pronto. Se você fizer, por exemplo, só essa formação que o Bruno está oferecendo de graça, você já consegue cliente, você já consegue gerar transformação na vida de muita gente. Da mesma forma, quem estava lá, participou da formação gratuita, o Amarildo falou, cara, o Amarildo, pra você entender, Bruno, ele está aqui. Ele é um cara que ficou 4 anos no psiquiatra, tomando um monte de medicamento. Chegou, ele contando, não é a minha fala, é a dele. Coloca aí nos comentários sua história, Marildo, pro pessoal quem não conhece. Como você estava antes, como você está depois. Ele já botou aqui, eu já vi ele botando que ficou 4 anos psiquiatra, nunca mais, né? Fiquei 4 anos dopado, tomando remédio. Agora está na hora de aprender o que é uma bio. De Instagram. Eu tô dando. E essas coisas, por exemplo, o curso aconteceu de graça. Não, brincadeira, é que eu sou do tipo que perco o cliente, mas não perco a zoeira. O Bruno, gente, pra vocês entenderem ele, aqui, ó, pra quem não conhece, o Bruno parece meio durão, meio carrancudo aqui, assim, mas quem conhece ele de perto, sabe? É impressão minha ou o Romani tá travando? Entendeu? Eu tô travando aqui ou não? Não sei. Pra mim eu tô liso, né? Mas eu não sei como que tá por aí. Eu acho que você tá travando, Romani. Eu posso tentar, mas falta 5 Galera, minutos. Vai dar... seguinte, o Romani teve que se acostumar comigo, entendeu? Porque foi bem engraçado. A gente já veio aqui em Niterói várias vezes. Eu vou passar a vida aí, às vezes me lamentando, porque eu tinha já treinamento marcado aqui, não pude ir no casamento dele com a Lorena em Minas, entendeu? Mas eu sempre, obviamente, fiquei zoando primeiro, sabe? Porque o Romani não bebe, né? Então a gente e ele tem que ficar aturando a gente ali durante as bagunças, que todas as nossas formações, todos os nossos cursos, todo o nosso treinamento tem um pós, tem um happy hour que costuma ser bem extravagante. Como se não bastasse, ele também é vegetariano.
Então, a gente tem que chegar e pô, continuar convivendo aí com esse ser. Cada um tem um pedaço de alienígena, né, nas coisas que faz. E brincadeiras à parte, né? A gente, obviamente, que faz um monte de piadinha. E Pô, faz parte. Eu, pelo menos, sempre gosto de humor. Só que, infelizmente, o meu humor costuma ser um pouco mais sarcástico, um pouco mais debochado e um pouco mais irônico, né? Então, é o que a gente vai sempre ver isso aqui, sabe? Eu não perco a zoeira, não perco a oportunidade. Um monte de gente vai ficar achando que é porrada, patada. Só que eu vou falar, às vezes é já um filtro. Né? O que é um filtro? Se a pessoa está muito mais interessada, às vezes, sabe? Pô, você às vezes estaria, a gente está ensinando conteúdo de ponta, e ela está muito, nossa, que grosso, que idiota, sei lá o quê, não gosta disso, não gosta daquilo. Pô, é perda de tempo, entendeu? Tá junto. Eu não prefiro isso. Mas o Romani é churrasco de abobrinha com suco natural, no máximo queijo de coalho. Né? Mas vamos lá. Continuar aqui a parada. Cara, ó, e uma coisa que eu queria falar pro pessoal, ó. Quem aqui, que eu sei que tem muita gente que tá me seguindo, que veio aqui para essa live. Quem aqui que deseja fazer atendimentos, mesmo que da hipnose, para ajudar um cliente a performar melhor, o coach vai ajudar demais. Vai ajudar demais porque é aquilo. Lembra dessa metáfora? Eu tenho um prédio. Se eu consigo ajudar uma pessoa a sair do subsolo e ir pro térreo, com coach, eu tenho muitas ferramentas para pegar esse cara que está no térreo e levar para o terraço. E se você linka isso, quem já fez a formação de hipnose transformacional também, linka isso com o que vocês aprenderam, vocês podem fazer isso mais rápido ainda. Então, são duas ferramentas que eu acho que casam muito bem. Para mim, a minha visão, todo mundo tinha que aprender isso. Claro, você não precisa de ter as duas, mas eu acredito que todo mundo deveria aprender. E o coaching, para quem não conhece, o coaching é um processo onde você ajuda a pessoa a ter clareza de onde ela está agora, clareza do que ela deseja e criar um estilo de vida que permita essa pessoa a se tornar a versão que ela precisa ser dela mesma para sustentar o resultado que ela deseja ter. Então, ajuda muito a pessoa a sair da zona de conforto, ajuda também a pessoa tem que começar a criar novas crenças. E aí, com as ferramentas de coach, eu também posso ajudar a pessoa a começar a questionar as crenças que ela tem para se tornar a versão que ela deseja ser. Só que quando eu entro com as técnicas da hipnose transformacional também, eu posso fazer essa parte das crenças acelerar ainda mais rápido. E esse ponto é uma coisa que eu prego muito também na hipnose transformacional, porque mais do que trabalhar só o fazer, claro que a pessoa vai ter que fazer coisa que ela não está fazendo, é se tornar uma versão melhor de si mesmo. E o Bruno vai falar muito sobre isso também na formação de coach. E agora, o que tem para entender? Quem não conhece sobre hipnose, até para tirar alguns mitos aqui. Quando fala a palavra hipnose, até porque para mim é tão natural que às vezes é esquisito falar e eu tenho que explicar tudo isso de novo. Mas eu sei que eu tenho que explicar tudo. Toda vez eu tenho que explicar. Mas em hipnose, pessoal, as pessoas também não dormem, elas continuam ouvindo tudo, elas sabem tudo que está acontecendo. Olha o conceito da hipnose transformacional. Utilizar a comunicação para criar a realidade. Então, quando isso acontece? Quem já chorou assistindo um filme? Quem já chorou assistindo um filme? Todo mundo aqui, gente. Não precisa nem esperar a resposta. Eu já sei que todo mundo já chorou assistindo filme. Então, nesse momento que você se envolveu com o filme, não tinha ninguém controlando a sua cabeça. É um processo ativo. Naquele momento, a comunicação foi a comunicação perfeita para que você criasse uma nova realidade. Então, o que estava acontecendo? Tinha uma tela na sua frente, não tinha uma coisa real. Mas naquele momento, você se conectou tanto com o sentimento que você transforma a realidade. É a mesma coisa que eu chegar para uma pessoa e falar assim, acelera seu coração aí. O cara não consegue acelerar o coração dele do nada. Agora, se eu começo a criar estratégias, por exemplo, a hipnose ericksoniana contando uma história, e de repente eu guio essa pessoa para um momento que ela está se visualizando numa cena onde existe algo emocionante acontecendo, o coração dela pode começar a acelerar. A hipnose trabalha muito com essas técnicas que envolvem o reajuste emocional. Eu trabalho muito com a ideia de ressignificação e clareza, justamente porque eu amo tudo que eu fui aprendendo com as técnicas de coach, de psicologia, por aí vai. E para entender, pessoal, o que é o coach? Coach é um terapeuta? Não, gente. Coach, para entender, olha que legal.
quando eu pego a psicologia, tem até muitos psicólogos que me fazem essa pergunta. Fala assim, cara, mas o coach está tentando roubar o espaço do psicólogo. Não, na verdade, se for pensar por esse lado, imagina, tem 1 milhão de terapeutas e às vezes o psicólogo preocupado com o coach. E outra coisa, para trabalhar com terapia no Brasil, você não precisa ser formado em psicologia. Você pode ser terapeuta, você pode fazer constelação familiar, reiki, hipnose, PNL, por aí vai. Agora, o coach ele não tem a ideia, ele nem quer ser o terapeuta. O coach é aquele profissional que vai ajudar a dar clareza, ele vai ajudar a criar processos de melhoria contínua e tem pontos de interseção com a psicologia. Até falar técnicas da TCC, não só do TCC, por exemplo. O coach, ele utiliza de princípios da psicologia que também tem na teoria cognitivo-comportamental, que também vão ter, por exemplo, na psicologia positiva, que também vão ter, por exemplo, na logoterapia, que tem várias outras vertentes da psicologia que vão estar também dentro ali do processo de coaching. Por exemplo, se você pega Maslow, se você pega Carl Rogers do humanismo, que acredita que o ser humano não nasceu quebrado. Por que eu estou falando isso? Porque até então, vou colocar aqui na psicologia agora, vinha com a ideia de que o Freud já começava com essa ideia de que como todo mundo tivesse doente, como todo mundo tivesse quebrado, tivesse que ser consertado. Agora, quando você tem outras áreas da psicologia que não acreditam que o homem está quebrado, que ele tem potencial ali e pode usar esse potencial para se desenvolver. Ou, por exemplo, como na logoterapia, que acredita que é em busca de sentido para a vida, encontrar algo que te move, que te faz se conectar com algo maior, que isso vai te ajudar a se desenvolver também como ser humano. E ali o coach se aproveitou e foi organizando essas ideias de forma muito mais estruturada, que era um gap que estava tendo dentro da psicologia. Porque a psicologia já podia ter feito isso, só que ela ficava focando muito naquela ideia. Tanto que se você perceber, até a palavra psicologia, antigamente isso era muito ligado ao louco. Tipo, o cara não pode ir no psicólogo porque ele é louco. Hoje já está começando a entrar numa vertente que é legal estudar sobre psicologia, mas não era bem assim. Passou um tempo que a psicologia era vista como uma coisa ruim, meio que feio ir no psicólogo. Agora já está melhorando. Agora, olha que interessante. Aí veio o coach, foi preenchendo essa lacuna, e o coach passou também por um momento de evidência, e tudo que está em evidência começa a ser martelado. É prego que se não se destaca, não vai ser martelado mesmo, não. Por exemplo, a hipnose. Gente, hoje ainda a hipnose é um monte de tabu. Até o Pyong, que no Big Brother Brasil, ajudou a trazer o Léo Forte para a hipnose, mas ainda é cheio de tabu. A maioria das pessoas cria um monte de mito, um monte de ideia maluca sobre o que é hipnose. E o mais louco, se você digitar no Google o conceito de hipnose, o pêndulo, se você digitar no Google, em artigos científicos, a maioria dos artigos científicos tem uma ideia muito ultrapassada, baseado há séculos atrás da definição de hipnose. A coisa mais maluca do mundo. Mas ainda está assim, ou seja, ainda existe uma... existe um misticismo por trás, mesmo não tem nada a ver com mística, é técnica. E aí, o coaching, ele veio trazendo, se destacando, muita gente, por confundir e criar a ideia de que coaching quer se posicionar como terapeuta, enquadra o coach como uma coisa que não é nem uma coisa que o coach está querendo ser, e vira essa confusão danada. Mas é entender que o coach tem seus benefícios, a terapia tem seus benefícios, a psicologia tem seus benefícios, e outra, até a psicologia, quando eu falo, é muito amplo. A hipnose tem seus benefícios, e a mesma coisa, a hipnose também. Aqui, Freud não falava isso, olha que interessante. O Freud, ele acreditava que todo mundo é neurótico, ele já tinha aquela premissa de que as pessoas tinham algum tipo de problema e aquele problema precisava ser resolvido. Agora, enquanto eu trabalho com a ideia da psicologia positiva ou com o humanismo, Carl Rogers, eu estou dando exemplo Maslow, e não só aí, eu estou falando isso aí lá para trás. Hoje evoluiu bastante, você não precisa ficar pegando todos esses teóricos. Uma coisa que eu também acredito, cara, se o Freud tivesse vivo até agora, cara, ele já teria mudado de ideia há muito tempo, ele não estaria sustentando que, para mim, um monte de coisa ele já teria mudado. Então, você não precisa ficar pensando, a teoria que ele criou é assim, eu tenho que seguir essa teoria. Sabe uma coisa? A minha visão agora, uma coisa, isso aqui é até meio que incomoda muita gente. Cara, se você eu sigo só essa linha da psicologia, você tá perdendo um monte de coisa. Tanto de cliente, de resultado. Mesma coisa, se o Bruno falar, cara, eu só sigo essa linha do coaching, é aquele cara mais ovelha do mundo. E
por acaso, o meu jeito de trabalhar o coaching, que é o que consegue fazer dar certo, a maioria dos meus alunos, meus clientes, eles conseguem clientes pagantes, ou eles têm mais facilidade no atendimento, justamente porque eu defendo a flexibilidade, eu defendo justamente você poder usar um monte de técnica sem ficar de uma maneira xiita, olhando por um ponto fixo a coisa toda. Ah, isso é coach, isso não é, isso aqui é tal. Então você vê um monte de gente assim, putz, do mundo do coaching, mimizando aí, fazendo um monte de movimento. Ah, mas isso não é coaching. Cara, e daí? Ah, mas isso aí... Pô, dane-se, entendeu? Se não é coach, se é hipnose, se é PNL, se é constelação, o que é. O que interessa é aquilo que você está falando no começo. Você está recebendo obrigado do seu cliente por causa disso? O seu cliente está se sentindo melhor? Pô, tu deve lealdade para o seu cliente. Tu não deve lealdade para a ferramenta, para o método que você usa. Muito menos para um fundador morto de alguma teoria, sabe, galera? Para mim, a coisa mais idiota da face da Terra é você ter que ficar prestando homenagem para um filósofo morto sobre uma coisa desse negócio. Cara, se tu queimou a fronteira da psicanálise freudiana, pode ter certeza que o Freud está cagando para você no túmulo dele, entendeu? Nessa linha, o espírito dele vai começar a te assolar, sabe? Vai vir com um charuto no seu quarto e começar a, sei lá... Vamos aproveitar só, Romani, aqui para fazer o print Boa. Aqui da live. Eu dei a sorte já de o quê? A partir dessa semana, parece que o Instagram me liberou de fazer lives de mais de 1 hora, senão eu já estaria cortando a nossa live aqui, tá bom? Mas, galera, ó, a gente vai fazer um print aí, eu quero que vocês tirem esse print e que vocês publiquem eles no Stories com alguma sacada que você teve. Deixa eu desabilitar os comentários para sua cara ficar melhor, tá bom, Roma? O que acontece? Então, vocês vão fazer o print, vocês vão publicar esse print no Stories. Eu vou republicar aqueles que são mais legais, beleza? E aí, depois aqui, a minha equipe tá botando aqui também um print aqui para você botar, comentar ali sua sacada. E olha, eu tô fazendo live todo dia, 7 e às vezes mais de uma live. Amanhã, por exemplo, vai ter live. Ontem teve live 7 e 9 horas da noite. Amanhã vai ter live de novo, 7 e 9 horas da noite. Então, se o seu sextou quiser ser um sextou de conteúdo, é só me seguir. Agora vamos fazer essa live, esse print aí, Romani? Eu vou colocar o dedo aqui para vocês marcar. @Romani Souza. @Romani Souza. Marca aí. Beleza, eu tirei um print aqui também, Bruno. Vou postar lá. Ô, Bruno, quero te agradecer demais. Quem quiser também receber mais material sobre hipnose, coisa nessa área do desenvolvimento humano, manda uma mensagem no direct para mim que eu vou mandar um canal exclusivo onde eu compartilho um monte de material e conteúdo para você aprender sobre hipnose também gratuitamente. Quem quiser, manda um direct lá. Ah, e quem não está inscrito, lembra de se inscrever na formação de coach do Bruno. Cara, é 100% gratuito. Não tem oportunidade como essa. E não é formação pegadinha, não, entendeu? Um monte de gente acha que é uma formação rasa, superficial, para depois vender a formação em coach, não. É a formação em coach sendo gravada ao vivo, ali na nossa frente. É óbvio que depois eu vendo uma maneira de você continuar tendo acesso a ela. Mas eu deixo você fazer, então, ela completa primeiro para você ver se ela é boa ou não. E depois, obviamente, a gente sempre põe aí a possibilidade de você ficar com a formação, independente disso, você já recebe o certificado. Tá bom? Bruno, te agradecer demais. Pela sua presença, por estar esclarecendo.
Mais uma vez, beijo aí na Lorena. Deu para ver que ela está fazendo mais sucesso que você, entendeu? O boa noite deve ser pelo suporte que ela presta aí para os seus alunos na comunidade. E eu espero ver vocês aqui em breve, né? Opa, agora tem que esperar esse negócio da coronavírus, mas a gente ainda encontra, pode ter certeza. Pessoal, agradecer a todos vocês também. Vocês gostaram? Eu vou postar um print da foto dessa live aqui. Vocês comentem lá de baixo. Por que valeu a pena? Quais insights essa live trouxe para você? Valeu demais, Bruno.